Pessoal, vamos a um segundo exemplo agora. No último vídeo, nós vimos como que seria a lei das velocidades integradas para uma reação onde a espécie A se decompõe para a espécie B. Tá? Então, algo bem simples e a gente fez as nossas constatações baseando-se na ideia de que a ordem da reação em relação a A era igual a 1, a reação de ordem 1. Existe uma outra situação que pode surgir daí. Tá? Existe uma situação a qual eu quero me referir que seria a hipótese de que duas moléculas ou dois átomos A e A se colidem e geram um outro produto. Então, o que eu estou falando é isso daqui, né? A mais A indo para algum produto B qualquer. Tá? Esse tipo de situação acontece, por exemplo, para ilustrar, né, na atmosfera. Quando nós temos oxigênio molecular, quando há um excesso de oxigênio molecular, isso gera ozônio e mais um oxigênio radicalar. E, obviamente, essa reação aqui, claro, tem outros detalhes e coisas específicas, mas essa reação aqui enumera bem, enuncia bem, exemplifica bem a ideia de que eu posso ter duas moléculas, sendo essas moléculas a mesma espécie, ou também dois átomos, interagindo. Então, notem que essa ordem de reação, quando eu for descrever, por exemplo, a velocidade, a lei de velocidade dessa reação, eu poderia escrever algo desse tipo. Tá? Ordem 2. Por que ordem 2? Porque depende quadraticamente da concentração da espécie A. Embora ela não esteja reagindo com outra molécula, outro átomo, outra espécie química, a dependência com a concentração de oxigênio, nesse caso ali que eu dei, é dobrada, né? É elevada à segunda potência. Então, esse é um exemplo clássico de reação de segunda ordem. Logo mais vai ter um outro exemplo também de reação de segunda ordem. Então, esse é o exemplo que está A com A. Eu poderia ter uma outra situação onde eu teria uma velocidade que dependesse da espécie A e de uma espécie diferente, espécie B. E cada um deles fosse ordem 1. Eu teria um processo que também é de segunda ordem, mas que é diferente desse outro. Então, eu vou começar por esse porque é mais fácil. Então, é esse exemplo que eu tenho a dependência quadrática com a concentração das espécies A. Nessa situação, eu posso usar os mesmos passos lógicos e algébricos que eu fiz para achar a lei das velocidades integradas para reações de ordem 1. Como assim? O que eu fiz lá atrás, no último vídeo? Né? Eu fiz um rearranjo, eu peguei e escrevi a equação de velocidade, essa equação aqui, né? Quando eu falo equação de velocidade, é isso daqui, do quadrinho azul. Peguei essa equação de velocidade e reescrevi ela de uma maneira diferencial. E depois eu integrei ela. Posso fazer a mesma coisa aqui. Entende? Eu tinha uma lei de velocidade para uma reação que tinha uma característica específica. Agora eu tenho uma outra característica específica de uma outra reação e eu vou encontrar uma lei de velocidade integrada para isso. Então, antes de integrar, tem que derivar. Mesma coisa, substituir a velocidade pela forma diferencial aqui embaixo. Então, em vez de escrever velocidade de decréscimo da espécie, velocidade de consumo da espécie A, eu coloco
o negativo da derivada da concentração de A em relação ao tempo, o lado direito fica igualzinho. E aí eu vou agora já passar tudo de uma maneira mais rápida, porque você já entendeu os passos elementares, não carece, mas que eu não carece ficar explicando, mas o próximo slide já vai mostrar o dt indo para o lado direito e a concentração ao quadrado voltando para o lado esquerdo. E aqui temos, olha, faço isso e aí eu integro, integro tudo isso daqui e isso daqui. Tá horrível esses slides, eu sei, deixa eu melhorar aqui. Então, depois que eu rearranjo, eu integro nos dois lados, igual eu fiz antes. Só que agora eu tenho uma equação de velocidade, tem kdt do lado direito, e do lado esquerdo eu tenho menos dA sobre A ao quadrado. Tá? Essa integral também é tabelada, não é grande coisa. Agora que eu também me toquei em falar isso, eu não sei se vocês já viram integrais em cálculo diferencial integral. Eu estou presumindo que sim, tá? Se não, semana que vem aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Tá? E quando eu integro essa equação e rearranjo os termos, eu vou ter essa equação aqui, galera. Então, antes eu tinha a concentração no tempo t, que era proporcional, era igual a concentração no tempo zero, multiplicado pelo número de Euler, menos kT. Agora, e aí eu fiz um passo ali para fazer o zero, transformei aquele número de Euler em logaritmo neperiano, aí passei o pessoal para um lado, outro pessoal para o outro lado, e eu mostrei para você que aquilo dava uma equação de primeiro grau. Por mais que tinha os termos ln, mas a dependência dos termos era linear e era de primeiro grau, não tinha nenhum coeficiente maior do que 2. Olha aqui para essa equação aqui ao lado, o que ela tem? É uma equação de segundo grau? Não é. Tá? Ela continua sendo uma equação do tipo ax mais b igual a zero. Ela continua sendo uma equação de primeiro grau. Nada mudou. Só que antes era ln de a, aqui nós temos em um tempo t, agora olha o que nós temos. Nós temos o 1 sobre ou seja, o inverso da concentração num tempo t, 1 sobre a concentração de A no tempo t, é igual a kT mais 1 sobre a concentração inicial. A semelhança com a equação de primeiro grau, continua. Aqui, aqui e aqui. Portanto, se eu for plotar 1 sobre a concentração em relação ao tempo, o que eu encontro? O coeficiente angular, né? O m ali, ou seja, o k. Atentem-se, deixa eu limpar esses rabiscos aqui. Atentem-se que devido aos passos de integração que eu não mostrei um a um, e eu pedi para você considerar por absurdo que a integral dessa equação derivada aqui surgiu isso, atentem-se que dessa vez, se eu for plotar 1 sobre a concentração em relação ao tempo, se a equação me der uma reta, eu vou colocar aqui antes porque eu tenho uma outra coisa para dizer. Se a equação, se eu conseguir interpolar esses pontos e formar uma reta, eu vou confirmar que esses dados são respectivos a uma situação onde a velocidade da reação segue isso daqui. Eu vou confirmar que eu tenho duas moléculas ou dois átomos de A colidindo no espaço. Ou seja, eu vou confirmar que
a velocidade depende quadraticamente com a concentração, se for uma reta. E ao passo do que análogo ao que vimos anteriormente. Então, o que mais nós tínhamos visto anteriormente? Que a inclinação, né, do o coeficiente angular e a inclinação da reta era possível obter graficamente. Só que lembra que lá a reta tinha uma inclinação negativa, né? Por quê? Porque a equação trazia o valor de menos k. Aqui, note que eu tenho mais k, o valor é positivo. Então, ao fazer um gráfico de 1 sobre a concentração em relação ao tempo, eu vou obter uma reta se essa equação, se essa lei de velocidade integrada realmente se referir àquele tipo de reação, e a reta, diferentemente da anterior, vai ser ascendente. Antes era descendente, agora é ascendente. Por quê? Porque só uma reta ascendente tem o K positivo. Tá? Antes o K era negativo, portanto tinha que ser descendente. Questão de álgebra linear. Então, como nós tínhamos aquela equação ali, né? Eu recompilei ela aqui. Se eu quero confirmar que é uma reação de segunda ordem em relação a A, o gráfico 1 sobre A versus tempo vai fornecer uma reta, e eu consigo confirmar isso, com um coeficiente angular igual a K. Viu como fica simples? Então, agora eu já tenho... Deixa eu trazer aqui para vocês. Agora eu já tenho uma forma de entender se aquela tabela que eu tenho respectiva a concentrações e tempo, essa dependência é de primeira ou de segunda ordem. Porque eu posso fazer tanto o gráfico do Ln da concentração sobre o tempo, e se eu tiver uma reta, eu vou saber que a reação é de primeira ordem, ou então eu posso só criar mais uma coluna na minha tabela do Excel e fazer 1 sobre essa concentração, e eu consigo obter, e se eu plotar esse valor em relação ao tempo, eu vou conseguir uma reta se e somente se essa equação for de segunda ordem. A única, lembrando ali da peculiaridade quanto o sinal de K, né, que é do coeficiente angular, da inclinação dele. Então, eu consigo tanto calcular K se eu tenho, por exemplo, ali uma equação qualquer, e eu também consigo, aliás, uma coluna qualquer de concentrações e de tempo. Eu tanto posso calcular o coeficiente, essa constante de velocidade, quanto eu também posso calcular ali, eu posso saber ou inferir se essa reação, de uma certa forma calcular, se essa reação é de primeira ou de segunda ordem. E isso é do caramba, isso é muito bom. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Então, considere a reação abaixo. Olha como está simplesinho. Né? Olha como está breve. Eu tenho uma reação do NO2 indo para NO mais meio O2. Quais são as perguntas? Qual é a ordem da reação e qual é o valor de K? Ah, professor, é fácil saber a ordem da reação. Eu sou malandrão, eu entendo as coisas, sou sapiente. Então, olha só, você não deu o exemplo anteriormente que uma reação de decomposição é uma reação de primeira ordem? Não vai sempre nessa. Não necessariamente, era um exemplo que eu dei. Mas para você saber se é de primeira ordem, você precisa, e se você quer saber se é uma reação de primeira ordem para esse tipo de reação específico, o que você tem que fazer? O gráfico, e não acreditar nas suas crenças. Então, como que eu consigo saber a ordem da reação?
Já dou spoiler. Ou é a ordem 1 ou é a ordem 2, porque também eu posso multiplicar toda essa equação por um fator multiplicativo que possa dar a entender que, a verdade, são duas moléculas de NO2 que se unem e formam um NO. Também existe essa possibilidade. Então, o que eu quero que você faça é pegar essa tabela, olha aqui, que tem tempo em segundos e a concentração do NO em NO2 em mol por litro. A gente só vai usar esses reagentes, esse único reagente, só tem um. E aqui a gente vai querer verificar 3 possibilidades. Quais são as possibilidades? A primeira possibilidade é que a velocidade seja igual a K, seja igual a K multiplicado pela concentração do NO elevado a zero. Que em termos práticos você sabe que isso é igual a 1 e você sabe que aí nessa situação a velocidade só dependeria de K. Você sabe isso? Não, você não sabe. Então, outra coisa que você pode tentar verificar, se a velocidade é igual a K vezes NO na primeira potência. Terceira coisa que você pode tentar investigar é se a velocidade é igual a K vezes NO na segunda potência. Bem, esse daqui vai ser um pouco trivial, porque, bem, é fácil já chegar e descartar isso daqui, porque se não dependesse a velocidade da concentração, nós não teríamos mudanças, né, de concentração aqui. Então, espera-se que a velocidade possa não só estar relacionado com uma constante, ou pelo menos o valor, melhor dizendo, a diferença de concentração em mesmos segmentos de tempo deveria ser a mesma. Tá? Então já percebe, só de olho aqui já dá para perceber que há uma dependência com NO. Então a gente já descarta a primeira hipótese. Mas você não sabe exatamente se essa dependência é com a primeira potência e com a segunda. Portanto, o que você vai fazer? Vai ir no teu editor de tabelas e de editor gráfico de preferência. Pode ser o Origin, pode ser... Eu vi até um mais novo agora. Tem algo tipo Math Sketch, também é possível. Eu uso o LibreOffice, você pode usar o Excel, e tem até a versão online disso. E o que você vai fazer? Vai fazer duas colunas, uma com o tempo e outra com a concentração do NO2. E plotar isso. Obviamente você já sabe que isso não te dá muita informação. Então, o que você pode fazer? Você pode... Opa, só um minutinho. O que você pode fazer nessa situação para conseguir obter o valor, obter um gráfico, né? Mas se você tiver um gráfico somente do tempo em relação ao NO2, não te dá nada se você tem realmente não te dá essa informação se a ordem é 1 ou a ordem é 2. Então o que você pode fazer? Criar mais uma coluna ao lado e fazer o ln dessa concentração. E ao lado ainda, fazer aqui do outro lado, o 1 sobre a concentração. Então, compila esses dados aqui para duas colunas, coloca mais duas colunas ao lado, faz o ln desses valores, então é só digitar igual ln da célula anterior, faz isso para todos, faz aqui 1 sobre a concentração daquela célula também, e plota o tempo em relação ao ln, né? Então, tarefinha para vocês. Plotar tempo versus o ln da concentração, obtendo uma reta sucesso, você chegou onde queria chegar. Não obtendo uma reta, você faz tempo versus 1 sobre a concentração, o recíproco da concentração.
vai obter uma reta. Então, você vai chegar à ordem da reação verificando essas duas hipóteses. E qual é o valor de K? E aí vamos ver se vocês conseguem. Né? Facilmente você consegue pedir ali para achar o coeficiente angular. Tá? Aí você sabe que o K para uma reação de primeira ordem é esse menos valor de B, né? Então o B da equação é o menos valor de K, e o B se for de uma reação de ordem 2, o parâmetro B vai ser igual a K. Isso você consegue no próprio programa fazer, tá bom? Então eu gostaria que vocês treinassem isso. Aqui tem mais um exemplo do ciclo propano. Também pede aqui, fala, né, uma reação de isomerização. Então confirme que a reação de primeira ordem, aqui só a coluna em vez de estar de pé está do ladinho para caber. Mas também você tem o tempo em minutos e a concentração. Então verifique se a reação de primeira ordem, calcule a constante. E aqui eu acho que também tem aqui pede o inverso, né? Pede para você usar ali, uma vez que você sabe qual é a ordem, você pede ali para acho que já tá aqui um pouco da resposta do exercício anterior, né? Mas faça o gráfico para você se acostumar. Mas aqui pede qual é o tempo necessário, tá? Daí um exercício numérico. Aqui também mais um exercício numérico. Então, eu gostaria que vocês principalmente caprichassem nesses exercícios que tem aí uma tabelinha para fazer graficamente. E uma vez que vocês treinem isso, a gente já ganha um tempão. E semana que vem eu retomo esse ponto. Eu justamente fiz um vídeo um pouquinho mais curto hoje, mas eu retomo esse ponto justamente para verificar se vocês conseguiram encontrar com facilidade esses valores, e aí eu até faço mais umas considerações sobre como fazer esse tipo de exercício. Né? Vai ter mais uns exercícios, mais com umas tabelas um pouquinho maiores, para a gente treinar bastante antes da gente avançar no conteúdo. Então eu já vou deixar um tempo maior aqui para que vocês possam fazer esses exercícios, tá? Isso é muito importante. Ok, pessoal? Então, bons estudos, aproveitem esse momento aí para fazer esses exercícios e até semana que vem.